Olá! Sejam bem-vindos ao Preveste da UEA. Eu sou o professor Walter Beltrão de Biologia e hoje nós vamos ver um assunto espetacular. Que assunto é esse? Nós vamos ver membrana e citologia. Nós vamos entender o mecanismo de transporte através da membrana plasmática. Beleza? Eu sou o professor Walter Beltrão, de Biologia, eu tenho 1,71, peso 88 quilos, né? Eu sou branco e o único professor careca do projeto, beleza? Eu estou vestindo camisa preta do projeto e calça cinza, beleza, meu irmão? Fica atento que nós vamos ver essa aula de Biologia, beleza? Nós vamos entender hoje um mecanismo importantíssimo que são os transportes através da membrana plasmática, beleza? A gente vai entender primeiro, entender e observar a célula animal e a célula vegetal. Não tem jeito, não tem jeito. O aluno de biologia, ainda mais no primeiro ano e o macro, que é o principal, né? Ele precisa entender, identificar, diferenciar as estruturas celulares presentes na célula animal e na célula vegetal. Vamos continuar então. Eu quero que você identifique que após o conteúdo de transporte ativo, a gente vai entender o mecanismo de osmose. Rapaz! E osmose não tem como não se falar em duas estruturas. Primeiro, a hemácia, que é uma célula animal, beleza? É uma célula sanguínea, chamada de glóbulo vermelho, né? E a célula vegetal. Nós vamos ver isso agora em detalhes. Observa. Meu amigo, tu tens a hemácia. Observa que a hemácia está entrando água. Eu disse para ti, a água passa do menos para o mais. A água passa do menos para o mais. O que vai acontecer com a célula? A célula vai aumentar o volume e ela explode. Ela estoura, vai estourar a hemácia. A gente chama isso de hemólise. A hemácia rompe por hemólise. Perfeito? Porque a hemácia tem uma concentração, 0,9%, se eu não me engano, 0,9%. Confere? E se tu botares a hemácia numa solução hipotônica, de menos concentração, a água vai entrar na hemácia e a hemácia vai aumentar o seu volume e ela vai romper. Entenderam? Muito bem. E se eu fizer o contrário? Botar a hemácia numa solução hipertônica, numa solução mais concentrado que o volume celular. O que vai acontecer? Aí tu vai lembrar o seguinte, vai lembrar de novo, pela 30ª vez. A água passa do menos para o mais. A água passa do menos para o mais. Se a água passa do menos para o mais, não é isso? A hemácia vai fazer o quê? Perder água. Se ela perde água, a hemácia perde água, ela fica assim, ó. Professor, cai na prova? Não, desaba. Confere? Então é importante que você entenda o mecanismo de osmose. Agora, olha a questão da prova. Questão da prova, olha aí, ó. Célula vegetal. A célula vegetal, quando recebe água, ela faz assim, ó. Beleza? Ela fica túrgida. Se ela perde água, ela fica plasmolizada. Confere? Porque a água passa de onde? Do menos para o mais. Do menos para o mais. Beleza? Hoje nós temos a participação de uma aluna especial. Nossa querida aluna de SIS1, Manu. Diga lá, Manu. Professor, quando vou ao sítio, eu vejo de manhã cedo que a floresta libera vapor. Como isso acontece? Manu, excelente pergunta, espetacular. Manu, é o seguinte, as células vegetais, elas precisam, na verdade, as plantas absorvem água do solo. Nós já sabemos disso, só que tem um detalhe, tudo isso está relacionado à osmose. Significa que a água passa do menos para o mais. Então, o solo, olha aí, Manu, muito legal. O solo é menos concentrado que a planta. A planta é mais concentrada. Sabe o que significa? Que a planta puxa água por osmose. E esta água é levada pelo xilema, que é um vasocondutor que a gente vai ver lá na frente,
leva para as folhas e as folhas possuem uma estrutura chamada estomató. E o estômago se abre e libera água na forma de vapor. Nós chamamos isso de evapotranspiração. Poxa, Manu, excelente. Desse jeito você vai passar no vestibular. Beleza? Excelente a participação da Manu. Só que agora nós vamos resolver nossas questões. Beleza? Vamos para nossas questões. Observe. Vamos lá. Eu vou ler para ti com detalhe e vou te explicar. Olha só. No VUNESP, no início da manhã, a dona de casa, Dona Maria, lavou algumas folhas de alface e as manteve em uma bacia, imersa em água comum de torneira até a hora do almoço. Com esse procedimento, a dona de casa assegurou que as células das folhas se mantivessem. Vem para mim e observe. Olha lá. Qual é a intenção de Dona Maria manter as células bonitas, vivas, para você não comer uma salada murcha? Poxa, se tu jogares vinagre e sal, esse vinagre e sal vai chupar, ou vão chupar, na verdade, a água da célula vegetal. E a célula vai ficar murcha. Aí tu vai comer uma salada murcha? Lógico que não. Então, o interesse nessa questão é para manter as células tufadas, túrgidas, para que elas mantivessem túrgidas. Para manter túrgida, o alface tem que chupar essa água, perfeito? Manter a célula cheia. Confere? Muito bem. Então, observa. Se eu digo que as células precisam se manter túrgidas, observa a nossa resposta. Olha lá. Letra A. Olha que a letra A diz. Túrgida. Pô, legal. Tem que estar túrgida. Uma vez que foram colocadas em meio isotônico. Meio isotônico, ela não vai ficar cheia, beleza? Ela vai ficar menos cheia, vai ficar meio murcha, tá certo? Então a letra A tá fora, não pode ser meio iso, tá legal? Olha a letra B. Túrgida, uma vez que foram colocadas em meio hipó. Opa, é essa, menos concentrada. Confere? É essa a resposta. Agora vamos lá a letra C. Túrgida, uma vez que foram colocadas em meio hiper. Gente, hiper é mais concentrado, a água passa do menos para o mais. Ela vai murchar, vai ficar murcha, não tem como você comer uma salada murcha, não é legal. Olha a letra D, plasmolizada, uma vez que colocadas em meio isotônico. Primeiro detalhe, se ela for colocada em meio iso, ela não vai ficar plasmolizada. Plasmolizada é assim, ó, chupada, bem chupada, tá certo? Não tem nada a ver a letra D. Olha a letra E. Plasmolizada, boa, plasmolizada a gente já sabe que já está errado, né? Uma vez colocadas em meio isotônico, nunca vai ficar plasmolizada em meio isotônico, tá certo? Tem que ser sempre meio hipertônico, mais concentrado, tá legal? Então observe que esse tipo de questão, ele quer que você analise, né, a condição da célula em relação ao meio, a condição da célula em relação ao meio. Tá legal? Então não tem como errar, basta entender. Meio hipo, meio iso e meio hiper. Hiper concentrado, muito concentrado. Meio iso igual e meio hipo menos concentrado. Lembrando, a água passa sempre do menos para o mais, do menos para o mais, do menos para o mais. Não tem como errar isso. Tranquilão? Beleza, né? Dá para acertar essa questão, dá ou não dá? Fazer filé essa questão. Para você, meu amigo, que vai fazer o EA, e para você, Manu, que ainda está no primeiro ano e vai fazer vestibular para direito. Vamos lá. Então a resposta seria a letra B. Agora o detalhe, levando em consideração que a água da torneira contém sais que não comprometem a tonicidade da água, entende-se que ela possui menos concentração de soluto em relação ao vacúolo celular. Isso é importante pra caramba, porque deve ter gente pensando assim, bom, mas a água da torneira, ela é tratada. A água da torneira tratada tem cloro. Então, a água da torneira tratada tem cloro, então ela é mais concentrada. Não, ele está falando de uma situação corriqueira da nossa vida, tá certo? Ninguém vai tomar uma água com muita concentração. Entendeu? Ficou claro isso? Muito bem, né? Então, na aula de hoje, nós vimos membrana plasmática, nós vimos arcabouço estrutural da membrana, vimos membrana célula vegetal, um pouquinho delas, tá bom? E aí é o seguinte, segue o pré-vestibular da UEA, segue, eu tô aqui para te ajudar, beleza? Um grande abraço e até a próxima.